E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre processo de formação de palavras. E esse conteúdo ele é muito simples e bem dinâmico. Isso porque o processo de formação de palavras consiste basicamente em dois: derivação e composição. O processo de derivação, nós partimos de um radical. E o processo de composição, nós partimos de dois ou mais radicais. Ok? Então, vamos falar da derivação e das suas classificações. A primeira forma de derivação é a derivação prefixal ou por prefixação. Ok? Eu vou colocar uma palavra para vocês observarem comigo. Observe a palavra ler. Eu posso acrescentar o prefixo re e formo a palavra reler. Entenderam? Eu tenho a palavra feliz. Eu acrescento o prefixo in e formo a palavra infeliz. Esse é o processo de derivação por prefixação, ou seja, antes da palavra primitiva, eu coloco um prefixo. O próximo processo é o processo de sufixação. E ele acontece da seguinte maneira: eu pego a palavra primitiva e coloco um sufixo após essa palavra. Vou passar um outro exemplo para vocês. Eu tenho a palavra feliz e coloco o sufixo mente e formo a palavra felizmente. Olha a palavra cruel, coloco o sufixo mente e formo a palavra cruelmente. Então, observe que nós estamos falando sobre processo de derivação. Já falamos de dois processos de derivação. Derivação prefixal, em que eu pego a palavra primitiva e coloco um prefixo na frente. E a derivação sufixal, em que eu pego a palavra primitiva e coloco um sufixo. Agora nós vamos falar de derivação parasintética ou parassíntese. Como consiste esse processo de derivação? Nele eu coloco simultaneamente um prefixo e um sufixo, ok? Então, eu vou colocar a palavra aqui para vocês analisarem comigo. Olhem a palavra garrafa. Eu coloco simultaneamente o prefixo em e mento. Formei a palavra engarrafamento. Se por acaso eu tirar um prefixo, não vai ficar uma palavra gramaticalmente aceita. Se eu tirar o sufixo e deixar apenas o prefixo, também não vai formar uma palavra. Entenderam? Por exemplo, a palavra entristecer. Eu coloquei o prefixo e o sufixo no radical. E eu formei uma nova palavra. Ok? Mas existe um processo de derivação muito parecido com o parasintético. Chama-se derivação prefixal e sufixal. Nesse processo, eu também coloco um prefixo e um sufixo. Porém, se eu tirar um desses elementos, um desses afixos, eu ainda vou ter uma palavra aceita. Derivação regressiva. Esse processo de derivação consiste em reduzir a palavra. Por exemplo, eu tenho o verbo comprar. E desse verbo, eu crio o substantivo compra. O que normalmente acontece? Eu tenho substantivos que indicam ação, não é mesmo? Esses substantivos, eles derivam de verbos que indicam ação. Entenderam? A derivação regressiva é muito simples. E para finalizar o processo de derivação, nós temos a derivação imprópria. E como o nome já diz, ela é uma derivação que não vai mexer na estrutura da palavra, e sim na classe gramatical. Ou seja, nós mudamos a classe de palavra.
Por exemplo, nessa frase, o andar de Ana era lindo. Andar é um verbo, mas nesta frase, o andar de Ana era lindo, andar recebeu uma outra classificação. Ele foi substantivado. Deu para entender? Então, essas foram as formas de derivação, ok? E agora, presta atenção para a mágica que nós vamos falar de composição. Então, pessoal, o processo de formação de palavras por composição é muito tranquilo também. O que acontece nesse processo? Nós não vamos ter acréscimos de afixos e nem a redução da palavra. O que nós vamos ter é a união de alguns radicais para formar novas palavras. E aí eu vou falar para vocês do processo de justaposição. Observe a palavra couve-flor e passatempo. Nesse tipo de processo de formação de palavra, por justaposição, eu uno as palavras sem uma alteração fonética. Isso quer dizer que eu uno os radicais e não mudo na pronúncia da palavra, no som da palavra. Eu vou falar da palavra girassol, que é acrescido mais um S. Eu mudei a estrutura da palavra, acrescentando um S, justamente para preservar o som da palavra. Gira e sol, ok? Entenderam? Vamos para o processo de aglutinação. A aglutinação, há uma alteração fonética. O que acontece? Eu uno vários radicais. Embora, em boa hora. Planalto, plano alto. Então, eu aglutinei essas palavras para modificar o som. Entenderam? Processo de composição, justaposição e aglutinação. Muito simples. Então, essa foi a aula do processo de formação de palavras. Lembrando, nós temos derivação e composição. Derivação se divide em 5 formas e composição 2. Ok, pessoal? Até mais!